Pessoal, parece que o João Dória tem se transformado em um verdadeiro especialista em responder Bolsonaro de forma humilhante, porque, novamente, ele humilhou o presidente da República. E eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo avaliando a comunicação dos políticos, porque esse conteúdo nos ajuda a entender como que o Bolsonaro consegue manter um nível relativamente alto de aprovação na casa dos 30%. Tudo bem que agora caiu para os 24%, mas é muito possível que nos próximos meses ele recupere e volte para a casa dos 30%. Porque assim, Bolsonaro ele se comunica muito bem. E aqui vai uma distinção muito importante, porque se comunicar bem é diferente de falar bem. Se comunicar bem significa você transmitir uma mensagem para um público específico. E isso o Bolsonaro sabe fazer. Ele é um gênio da comunicação. Porque talvez Bolsonaro seja o político que melhor saiba se expressar, saiba se comunicar com o seu público-alvo. Mas isso a gente vai... Deixa eu trazer para vocês o que aconteceu entre o Bolsonaro e João Dória, e aí a gente entra em mais detalhes dessa comunicação entre Bolsonaro e seu público e como o Dória sabe responder bem o Bolsonaro. Mas o que aconteceu? Vocês sabem que o Bolsonaro chama o João Dória de calcinha apertada, em alusão às calças skinny que o João Dória costuma usar. E nessa semana, no domingo, o João Dória foi flagrado em um hotel no Rio de Janeiro, um hotel de luxo, tomando sol, sem máscara, e ele estava de sunga, deitado numa espreguiçadeira. Na live de quinta-feira, o Bolsonaro se referiu ao João Dória como sunguinha apertada. Ele chamou então o João Dória de sunguinha apertada. O Dória, ele respondeu ao Bolsonaro no Twitter da seguinte forma: depois de ter tomado 2 doses de antirrábica, porque o João Dória disse que o Bolsonaro ia tomar uma antirrábica, né? Aí o Bolsonaro reagiu, o João Dória falou assim: olha, eu vou aplicar outra antirrábica em você, Bolsonaro, e vou aplicar de calça apertada. Só para dar uma contextualizada no porquê o João Dória falou da vacina antirrábica. Mas vamos voltar. Depois de ter tomado 2 doses de antirrábica, Jair Bolsonaro passa de raivoso para apaixonado. Ele dorme sonhando com a minha calça apertada e acorda pensando na minha sunga apertada. É muito amor. Tonho da Lua deve estar morrendo de ciúmes. Tonho da Lua é o Carlucci. Então perceba como que o João Dória ele é astuto na hora de responder ao Bolsonaro. Muito astuto. Porque é o seguinte, o Bolsonaro ele sabe, como eu falei, se comunicar com o público dele. Sabe fazer isso muito bem. E a resposta precisa ser uma resposta que atinja o mesmo público que a mensagem original foi direcionada. O João Dória poderia ter respondido o Bolsonaro de várias formas. Ele poderia ter chamado o Bolsonaro de genocida, ou ele poderia mesmo ter chamado o Bolsonaro de fascínora, como o próprio Dória chamou ele anteriormente. Só que assim, pessoal, o grande público entende, sabe o que é um genocida? Não. O grande público sabe o significado de fascínora? Não. Muito menos. Então você tem que escolher a forma apropriada de responder Bolsonaro. Porque como funciona o processo de comunicação? Você tem uma pessoa que envia a mensagem e você tem a outra parte que vai receber essa mensagem. Então é como se você enviasse uma carta para outra pessoa. E dentro dessa mensagem vai ter o que está sendo comunicado, vai ter o código. Para ser muito simples, muito didático. E esse código precisa ser decifrado pela outra pessoa. Por exemplo, se eu falar aqui com vocês em inglês, algumas pessoas não vão entender, porque elas não entendem o código linguístico, ou seja, elas não falam inglês. Então eu tenho que conversar com vocês em português para que mais pessoas possam entender. O Bolsonaro, ele sabe como se comunicar com o público dele. E ele sabe que essas expressões, calcinha apertada, cara de jegue, como ele chamou, o Mandetta, vagabundo, essas coisas o público dele entende. Então ele tem o público na mão, por isso que ele mantém 30% mais ou menos de aprovação, porque ele sabe se comunicar com o público dele. E o João Dória, ele entendeu isso e ele aprendeu como responder Bolsonaro. Tem que ter ironia, tem que ter deboche, mas tem que ser feito de uma forma que ele consiga atingir o público de Bolsonaro a quem o presidente falou a primeira vez. Isso é uma comunicação de massa e o João Dória soube fazer isso. E a gente fala sobre esse processo de comunicação já há muito tempo. Então, quando o João Dória fala do Bolsonaro, que o Bolsonaro está raivoso, a população entende. Quando o João Dória fala sobre antirrábica, a população entende, a massa entende, sabe o que é uma antirrábica. Então fala, ó, o Bolsonaro está espumando, o Bolsonaro é um animal, o Bolsonaro é um cão. Então o Dória acerta nisso. Quando ele fala que o Bolsonaro dorme pensando na calça apertada dele e acorda pensando na sunga apertada, todo mundo entende. Todo mundo. E é humilhante isso.
porque ele já começa inclusive a questionar a sexualidade do próprio Bolsonaro, que é um elemento importante da construção imagética do presidente da República, que é o machão, que é o viril. Tanto é que, quando a gente faz aqui no canal vídeos falando que o Bolsonaro ele é impotente, os bolsonaristas ficam loucos da vida, porque fere um elemento central do bolsonarismo, que é a masculinidade e a virilidade dele. Os bolsonaristas odeiam quando falam que o Bolsonaro é broxa. Por isso que toda vez o Bolsonaro, o próprio presidente, repete: eu sou imbrochável, eu sou imbrochável, eu sou imbrochável. Porque faz parte da construção imagética dele. É a comunicação do presidente. E ele depois acaba falando inclusive do Tonho da Lua. No caso, o Carluccio, e todo mundo sabe, os mais antigos, sabem quem é o Tonho da Lua. E sabe que ele está falando do Carluccio. Então o João Dória, ele aprendeu como responder Bolsonaro. Ele responde com a ironia, ele responde com deboche, e Bolsonaro não sabe responder deboche, porque para responder deboche você precisa ter muita sofisticação e muita inteligência, o que o Bolsonaro não tem nenhum dos dois. Então ele não consegue reagir à resposta de João Dória, ele não consegue emitir uma tréplica, tanto que ele fica calado. E os ataques a João Dória desapareceram. Esse foi o ataque mais recente de Bolsonaro, mas demorou para acontecer, porque ele sabe que ele vai tomar uma lapada humilhante do João Dória. Porque o Dória, além de responder com deboche, além de responder com ironia, ele utiliza o mesmo léxico, o mesmo código para se comunicar com o público que Bolsonaro deseja. Então Dória manda também uma mensagem que os bolsonaristas conseguem compreender. Então percebam como isso é complexo. Parece briga de quinta série. Não. Isso é um processo de comunicação política que visa atingir massas. Lembre-se disso. Bolsonaro sabe como se comunicar com o seu público. Ele pode não falar bem, mas ele sabe muito bem como se comunicar. E o João Dória aprendeu a responder. Se você gostou, deixe aqui o seu comentário, a sua observação, obviamente. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial.